A fé de Abraão. Até aqui eu tenho procurado trazer dentro de uma sequência lógica, uma sequência bíblica, desde Adão e Eva, Caim e Abel, falei de Noé, falei do dilúvio, falei da Torre de Babel, e neste momento eu quero falar um pouquinho de Abraão. Também falei da importância de olhar para o Antigo Testamento, que estaria apontando tudo para o Novo Testamento. Mas eu não posso entender a fé que é presente no Novo Testamento. Todo o contexto do Novo Testamento tem como base a fé cristã, e eu não posso falar de fé sem falar de Abraão. Lá em Hebreus, a gente já tem isso muito claro, como eu já tinha dito em outro vídeo, que foi pela fé que Abraão fez o que fez. Vale a pena a gente falar de Abraão? Vamos lá? Abraão era uma pessoa como nós. É importante deixar claro o contexto no qual ele estava inserido, é que haviam outros povos naquela região. E quando eu falo que Abraão era uma pessoa como nós, é que tiveram alguns momentos, algumas passagens que demonstram isso na Bíblia. O próprio momento em que Abraão vai para o Egito, e pelo fato da sua esposa ser extremamente bela e formosa, ele não declara que ela era a sua esposa, fala que era sua irmã. E aí Deus até traz um certo desconforto para o rei do Egito em função disso. Um outro momento é que ele ouve a voz da sua esposa e coabita com a escrava dela, com Agar, e acaba dando a luz a Ismael. É a primeira grande divisão dentro do povo de Deus, descendente de Abraão. Logo mais à frente, Abraão vai ter um outro filho com Sara, aí Deus vai estar mudando o nome dela, e vai ter Isaac. Mas até então é importante a gente entender o quanto que Abraão foi temente a Deus e obediente, e qual a razão dele ser o pai da fé. Como eu acabei de falar, haviam outros povos naquela região, e Deus, cumprindo a promessa dele para com Abraão, Sara dá à luz a um filho chamado Isaac. Assim que Isaac nasceu, um certo tempo depois, Deus faz um pedido para Abraão, que Abraão sacrifique o seu filho. Eu comecei esse vídeo falando que haviam outros povos, porque esse era um costume destes outros povos, sacrificarem seus filhos primogênitos ao deus Moloque. Imaginem só o que não passou na cabeça de Abraão naquele momento. O povo de Deus não tinha esse costume, obviamente, mas havia esse costume nos outros povos. E assim que Deus faz esse pedido para Abraão, o legal é a gente entender, segundo a passagem bíblica, é que Abraão não titubeou. Abraão pegou seu servo, pegou seu filho e já partiu para o destino que seria o local onde Deus indicaria que haveria o sacrifício. Um outro detalhe importante desta passagem é que levaram-se 3 dias entre Deus ter feito o pedido e o momento no qual Deus deu o livramento. Imagina você como esteve a mente de Abraão durante esses 3 dias. 3 dias Deus havia feito o pedido, e no 3º dia, no momento em que Abraão está prestes a sacrificar Isaac, Deus o livra e oferece um cordeiro. Olha que interessante essas figuras de linguagem que Deus faz e Deus coloca na Bíblia para nos remeter, nos fazer entender de uma forma metafórica, de uma forma prefigurando aquele que haveria de vir, que seria Cristo, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Então, no momento em que Deus está para sacrificar Isaac, Deus envia um cordeiro, e Deus fala: Abraão, agora eu sei que você é temente, que você me obedece, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que eu quero trazer para você nesse vídeo é a importância desta confiança em Deus, importância desta fé em Deus, e por isso Abraão foi o pai da fé,
E que esta fé em Deus, essa fé que Abraão tinha em Deus, converteu em comportamento. Abraão, apesar das circunstâncias, ou seja, apesar dos outros povos terem esse tipo de procedimento, Abraão creu em Deus. O próprio filho Isaque virou até ele e falou assim: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas e o cordeiro? A palavra de Abraão foi: Deus proverá. Tanto que aquele local ficou chamado como Deus proverá. Mas o mais importante no que diz respeito à compreensão e à correlação entre coaching, como eu tenho falado em todos os outros vídeos, é o comportamento. E pelo fato de Abraão ter tido este comportamento, de ter sacrificado o teu único filho, sacrificado mentalmente, porque durante 3 dias Abraão ficou com essa ordem de Deus no seu pensamento. E só foi eliminada esse pensamento no momento em que Abraão realmente pegou o cutelo, esteve pronto para sacrificar Isaque, e então veio o anjo e falou para que Abraão não sacrificasse, e ali ele viu que realmente Abraão tinha fé em Deus, certeza das coisas que não se veem e convicção dos fatos que se esperam. Abraão tinha uma convicção que Deus iria livrar, e se não livrasse, Deus teria poder suficiente até mesmo para ressuscitá-lo. Então é importante que nós entendamos que a fé que nós temos em Deus neste mundo, neste momento, e essa é a minha intenção de todos esses vídeos, seja convertida em comportamentos que sejam coerentes com esta fé que dizemos ter. Eu sempre falo para as pessoas que convivem comigo: se nós não acreditamos na palavra que está ali, a nossa fé é inócua. Eu tenho que entender, como está lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, a partir deste momento, começa-se a criar a identidade de um novo povo. A partir deste momento, cria-se a identidade de um novo povo, porque Deus dá uma ordem, que todo primogênito deverá ser circuncidado. E exatamente por isso houve a mudança de nome de Sarai para Sara. E então houve a primeira grande divisão em termos de povos, né? O povo filho da promessa, que é Isaque, e o povo filho da escrava, que é Ismael. Depois, Isaque vem ter novamente mais 2 filhos, que é Jacó e Esaú. Novamente Deus muda o nome de Jacó para Israel, e novamente 2 grandes povos, um seguindo a filiação de Esaú e o outro de Jacó, que depois se torna Israel, e saem as 12 tribos. Olha que interessante esse entendimento dessa história crítica do nosso povo. Por que falo nosso povo? Como já falei em vídeos anteriores, eu não tenho o sangue de Abraão correndo nas minhas veias, mas eu tenho a promessa que aquele que haveria de Cristo, no filho dele, que iria esmagar a cabeça da serpente, nós somos chamados filhos de Deus por adoção, não porque eu mereço, mas pela graça e misericórdia de Deus. Então, a partir deste momento, pela fé em Cristo, aquele que haveria de vir, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e você vai entender melhor isso quando eu falar um pouquinho da Páscoa judaica, a gente vai começar a entender esse momento em que Cristo esteve presente neste mundo, né? O momento já ainda não. Ele já inaugurou o reino dos céus, mas ainda não na tua plenitude. E exatamente por isso que tudo que Cristo, ou a grande maioria das coisas que Cristo falava, ele fazia referência a este reino espiritual, pela fé nas coisas que não se veem e pela convicção dos fatos que se esperam. E por isso Abraão é chamado o pai da fé, porque a partir dele houve essa identidade de um povo que estaria sendo marcado na carne através da circuncisão, e hoje nós vemos isso através do batismo, e ao aceitar
de Cristo na sua vida. Entenda a importância desta correlação entre fé e razão, entre fé e comportamento. Então, os meus comportamentos hoje, e novamente eu falo, sou redundante às vezes, né? Essa é a importância de entender o conceito coaching e fé cristã, porque os nossos comportamentos, e por isso coaching, têm que estar atrelados à nossa fé cristã. Os nossos comportamentos têm que ser autênticos àquilo que nós acreditamos. Por isso, a importância de duas palavrinhas-chave: autoconsciência, ter a sua consciência clara no que diz respeito à verdade, ou aquilo que você acredita como verdade, e esta verdade deverá ser a palavra de Deus, e comportamentos coerentes com isso, autenticidade em seus comportamentos. Aquele grande abraço, espero ter contribuído com você e ter te dado um pouco mais de clareza com relação à nossa fé cristã.